Olá, boa noite, graça e paz, graças a Deus, mais uma noite maravilhosa de sabadão, né? Enquanto muitos estão aí nas dominações, das igrejas, nas orações, graças a Deus estamos aqui felizes, né? Porque Deus tem sido abençoador para nós e a Bíblia diz que coisa boa sempre acontece com aqueles que crêem nele, né? A palavra de Deus nos fala aqui no Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Veja bem, né? Está escrito aqui, vou dar uma conferida aqui. Leva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui está falando que tá falando para o povo de Israel, né? Falando para o povo de Israel. É verdade, aqui um salmo. Mas só que... Peraí. Só que eu creio de uma forma diferente, né? Eu creio que, assim como ele falou aqui, leva meus olhos para o monte, não somente o povo de Israel, né? Na verdade, nós hoje somos o povo de Deus. Então, se nós nós levar nossos olhos para Deus, não para os montes, mas para dentro de você. Hoje não é para os montes, mas para dentro de você. E você vai ver o socorro do Senhor, que fez o céu e a terra. Verdade? Então é isso. Quem fez o céu e a terra foi quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, criou as estrelas, a lua, né? O planeta Terra, criou tudo, né? Tudo que há de vivo aqui na Terra, né? Os mares, né? As plantações, os peixes que gerou ali no mar, né? Você vê que coisa boa, né? Deus, ele faz cada coisa linda para o homem, né? Ele colocou peixe nas águas e colocou um alimento nas águas para o homem, olha aí. E colocou alimento para o homem sobreviver sobre aquilo, né? Graças a Deus. E aí, aqui, para o Adão, era um paraíso, né? Não precisava nem de trabalhar. Mas como ele errou, falhou lá, desobedeceu, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele viveu do seu suar do seu corpo, suar do seu rosto. Mas só que tem muitos aí que não querem viver do suor do rosto dele, quer viver do suor do rosto das pessoas, das outras pessoas, como? Roubando, tirando, subtraindo, né? Não somente aqueles bandidos, ladrões que assaltam de moto, de carro, que faz barbaridade aí fora, mas tem também nas igrejas, que é aqueles que dizem que ser pastores, também arrancando dinheiro do povo, usando a mente das pessoas, prendendo eles ali naquela situação, fazendo deles ali todo mês, soltando ali uns dinheirinho para eles, sendo que aquilo não existe, né? Tudo aquilo, eu fiquei 27 anos pagando esses negócios aí, dízimo, né? Graças a Deus que eu tô liberto hoje, não posso... Eu ficava tão assim, crendo que aquilo lá era correto, de forma que eu, até um centavo que faltasse, eu apanhava até mais. Se faltasse um centavo, eu apanhava 10, né? Sempre dava mais, porque achava que aquilo estava certo. Estava fazendo para Deus. Realmente, eu fazia para Deus, não fazia para o homem. Mas eu fui abençoado por isso, claro que fui. Fui abençoado sim, porque eu dei não para o homem, mas para Deus. Minha fé era para Deus, não era para o homem. Mas, como muitas hoje estão aí presos nessas situações, estão dando para a obra de Deus, que eles pensam que é obra de Deus, né? Mas nós sabemos que não é obra de Deus, né? Sabemos que é obra do homem, porque Deus não quer nada de você. Hoje não. Nem em Israel mais tem dízimo, nem em Israel tem dízimo mais.
Não tem mais esse negócio de dinheiro lá, nem templo tem lá mais. Naquela época teve aquele templo, né? Tinha os templos erguidos, até o ano 70. Depois daquilo já era, acabou os templos. Não tem que levar dinheiro em templo, porque lá não existe mais o templo, né? No tempo da lei tinha que levar aquele dízimo, aquela coisa toda, mas quando acabou a lei, que foi o fim em Cristo, e acabou os templos, foi derrubado, aí não tem mais obrigação nenhuma de levar nada na congregação, né? É lógico que todos nós precisamos de dinheiro para viver. Eu sei que eu entendo que tem muitas dominações que precisam até para fazer aquelas situação que eles fazem ali, reunir o povo ali, precisa de aluguel para pagar, o aluguel, né? Muitas vezes tem dominação por aí que é alugada, pagar água, pagar luz. Eu sei que existe isso daí, mas isso daí tem que ser discutido entre eles lá, fazendo assim uma cooperação, né? Como a congregação cristã faz muitas vezes. Não é adequado também, porque hoje não existe esse templo, né? Não existe mais essa sinagoga. Mas lá eles fazem uma cooperação melhor do que essas pentecostais, porque lá não são obrigados a dar dízimo, lá é dar contribuição, né? Para ajudar ali, eu creio que melhor ainda do que aquilo que eles pedem ainda. Porque o povo ali vai pela fé e consegue ali congregar junto, né? Pela fé. Hoje eu não concordo com nada disso, né? Porque tudo isso é religioso, tudo isso é lei. E lei, Deus não está na lei mais, porque o fim da lei é Cristo. Isso tudo, tanto faz congregação, assembleia, ou as outras denominações que tem por aí, né? Neopentecostal, tanto faz, qualquer uma delas está errada, qualquer uma delas está errada, está tudo no erro, tudo fazendo, praticando obra do Moisés, mosaico, né? Então nós temos que ter cuidado para quando nós não estamos julgando, né? As pessoas pensam que quando a pessoa sai da dominação lá, fica julgando as igrejas. Eu não julgo ninguém, por mim cada um faz o que quer. Cada um depende da fé dele, né? A fé dele é essa, amém. Vai lá, continua que nem eu. Fiquei escravo lá há muito tempo. Um dia Deus pode abrir a mente dele assim como abriu a minha. Mas tem que ter essa divulgação, né? Assim, tipo, na internet, para que o povo venha despertar, porque foi assim que eu despertei. Através da internet, um irmão abençoado, pregando, falando que eu fui enganado. Eu fui ver, né? Fui meditar naquela palavra, fui ver a colocação das palavras, não falando condenando, porque eu acho que condenar não adianta ficar condenando ninguém. Mas eu fui observar dentro da palavra, fui ver como ele explicou, eu entendi que estava errado mesmo, estava vendo que as coisas estão ao contrário daquilo que eles estão cobrando por aí, esse dízimo, né? Então esse irmão abençoado aí tinha razão daquilo que eu estava ali observando. E hoje eu observo muitas coisas que estão ali sendo falado, né? Para muitos irmãos, até mesmo os irmãos da graça, os irmãos também né, do Evangelho Eterno. Entendeu? Nós temos que observar tudo, porque não pode virar uma religião, né? Se você for ficar congregando, essas coisas todas, você vira tipo uma religião. Tem gente aí que estão no Evangelho da Graça, já virou uma religião já para eles. Lá eles dão contribuição, tudo, é obrigado até a dar uma certa posição de dinheiro, um certo tanto, né? Eles falam que tem que contribuir. Lê lá em 2 Coríntios, capítulo 9, né? Fala sobre ali, não tem nada a ver aquilo, nada a ver. Mas ele fala que aquilo lá é uma contribuição que pode ser dada, tal, não sei o que, não sei o que. Para mim, não concordo com esse tipo de coisa, né? Concordo assim, se você quer ajudar um irmão que está pregando no Evangelho, para abençoar o canal dele, tudo bem, né? Para que ele venha edificar, ter melhor, comprar uns novos aparelhos, quando eu vi irmão aí pedindo, para contribuir para ele comprar novos aparelhos, né? Para fazer uma coisa melhor, né? Fazer um estúdio, aí é diferente, não ficar direto pedindo, né? Mas ele tá querendo fazer aquele objetivo, consegue, pronto, acabou. Terminou, pronto, não precisa mais, né? Eu acho assim, né? Eu penso assim, mas
Cada um sabe o que fala, faz o que pensa, né? Eu acho que se a pessoa quiser me contribuir também para abençoar uma pessoa, um irmão que traz o evangelho eterno, amém, glória a Deus por isso. Se ele dá do bolso dele, quer, se sente de ajudar, quem não quer? Até eu quero, né? Se quiser me ajudar, pode me ajudar sim, fortalecer da forma que você achar, mas eu não estou pedindo nada para ninguém, nem vou pedir, jamais. Por mais que eu passe dificuldade, muitas vezes pode passar uma dificuldade dentro de casa com salário mínimo, vivendo, mas eu jamais vou pedir dinheiro para ninguém, que isso aí eu acho errado, isso aí, né? É lógico, a gente puder ser ajudado, amém, glória a Deus. Como eu já muito ajudei, né? Quando eu era evangélico, eu já ajudei pessoas, contribuí, já dei contribuindo para pessoas que eu senti do coração, ninguém mandou eu fazer isso. Eu senti do meu coração, fui lá e contribuí, ajudei esse irmão, porque fortaleci ele, porque estava precisando, estava desempregado. E assim é uma coisa boa você fazer isso, né? Coisa boa. Agora, se você ficar pedindo aqui, pedindo ali, não tem que nada que pedir nada para ninguém. Se você sentiu de Deus para fazer isso, amém, glória a Deus. É bom, é obra de caridade, é bom você ajudar uma pessoa, né? É bom você ajudar umas pessoas que está passando por necessidade. Você vê uma pessoa em uma situação que desesperada, tem filho, tem, né? Tem ali compromisso para pagar um aluguel e tudo e não tem condições, fica ali desesperado. É lógico, se você se compadecer no seu coração, vai lá, ajuda ele, sim, por que não? E Deus vai te recompensar de outra forma, sim, lógico. Eu já vi isso, já vivi isso e pela fé já fiz isso e graças a Deus eu recebi a bênção. Daquilo que eu fiz, eu creio que foi coisa extraordinária. Teve uma época que tinha um missionário na igreja, né? Que pediu uma contribuição. Isso é um testemunho meu, né? Particular meu. Esse irmão foi lá, começou a pregar e falou que era missionário. E ele pediu contribuição, porque a missionária precisou falar que sofrida, né? Como é que vivia lá, tal, a situação que vivia lá no meio pregando lá no interior, no meio do mato, né? Eu me compadeci naquele momento, Deus tocou no meu coração, ele não pediu nada para mim, mas tocou. Eu tinha um relógio que custava um valor de R$ 1.500. Eu estava pagando ainda aquele relógio. Não, 1.500 não, é R$ 150. Eu estava pagando aquele relógio. Comprei na Casa Bahia. Pagando de 3, 4 vezes. Comecei, tinha o segundo dia que eu estava usando o relógio. Eu me compadeci naquele momento. Me compadeci. E fui lá e doei aquele relógio na hora. Senti de Deus no meu coração para ajudar aquele irmão. Mas Deus viu meu coração, né? E logo após eu ter contribuído com isto, Deus me honrou de outra forma que eu falei, é porque eu contribuí, eu senti na hora, foi por causa daquela contribuição que eu dei para aquele irmão de coração, né? Se eu fazer uma coisa dessa é maravilhoso. Fui ali, dei de coração, sempre, ninguém pediu para mim, nem pediu nada para nós, só falou a dificuldade que tinha. Chega no final do culto e falou, quem quiser contribuir para ajudar na obra missionária, naquele momento me compadeci, eu tinha muita fé em Deus, que Deus era poderoso para fazer coisas extraordinárias através de uma pessoa, né, um missionário naquela época, para pregar o evangelho. Eu achava que era correto daquela forma, mas Deus me honrou minha fé. Eu dei um valor X lá, né, parece que foi R$ 150 o valor do celular, do relógio, e logo após eu tinha um dinheiro preso, né, o governo fez naquela época lá do Collor, né? Prendeu lá quase R$ 1.600 preso lá. Logo após, quando eu fiz essa ação, eu recebi uma cartinha já de repente, assim, do nada, recebi uma cartinha para me retirar meu dinheiro todinho que estava lá. 10 vezes a mais daquele valor que eu tinha feito ali, né? Contribuindo ali naquela pessoa. Então eu estava preso lá, de repente do nada ele liberou o meu dinheiro. Fui lá e tirei, fiquei tão feliz. Contei até com um testemunho na igreja, porque foi por fé que eu fiz isso. Muitas coisas aconteceram comigo por fé. Eu mesmo já vou contar outro testemunho aqui, rapidinho, que a hora se passa.
E eu tinha muita fé, eu cria muito em Deus e creio até hoje mais ainda. Hoje eu creio mais ainda. Eu sei que tem muitas coisas erradas que eles pregam por aí, tem muitas coisas incertas que eles pregam por aí, né, na religião, mas eu cria tanto em Deus que eu saía assim, sempre orando a Deus, falando para Deus, né? E de repente eu estava lá num ponto de ônibus, de repente chegou um rapaz para me assaltar. E ele pôs uma faca em mim. Naquele momento que ele colocou aquela faca, eu falei, em nome de Jesus, me dá essa faca. Eu, sei lá, me deu aquela ousadia do Espírito assim no meu coração. E aquele rapaz me entregou a faca, e olhou para mim assim, parece que foi hipnotizado. Saiu assim, ó, isso não é coisa de historinha não inventada, não. Isso aqui foi realidade que aconteceu comigo, não foi com ninguém. Estou falando uma coisa que aconteceu comigo. E aquele rapaz foi embora, deixou tranquilo, todo mundo que estava no ponto já correu. Deixou eu e ele sozinho lá. Foi uma coisa tremenda. Isso era 4h20 da manhã, eu ia trabalhar. Estava no ponto ali, próximo da minha casa aqui. E aí, de repente, aconteceu isso. Eu fiquei assim, eu mesmo fiquei pasmado. Até aquela faca que o rapaz me deu, eu levei até na congregação, mostrei para os irmãos, dei testemunha. Porque eu tinha tanta fé, assim, eu tenho fé até hoje. Mais ainda do que daquele tempo, né? Porque hoje eu sei que tem muitas coisas erradas, mas tem muitos cristãos, tem muita crente da igreja que tem fé. E acontece mesmo milagre. Comigo aconteceu esse milagre. Foi uma coisa de milagre, foi de Deus. Então tem coisa que acontece em nossas vidas, a gente tem que falar. E eu estou falando isso não para me engrandecer, para me glorificar, nem para exaltar a igreja, nem congregação nenhuma. Porque hoje eu não congrego em igreja nenhuma, não sou religioso mais. Não porque eu tenho raiva de ninguém lá da congregação, tenho amizade com os irmãos lá, gosto deles, são pessoas boas, tem muita gente boa lá, tem pastor, amigo meu, tudo. Eu não estou lá porque por entendimento bíblico, né? Por entendimento bíblico, eu não tenho nada, raiva de ninguém, graças a Deus. Eu me convivo bem com as pessoas aí, né? Que seguem o evangelho por aí, mas eu não congrego mais devido ao meu conhecimento pela Bíblia. Deus me abriu minha mente, eu não concordo mais estar no meio deles lá, então eu saí fora e nunca mais quero colocar o meu pé numa congregação desta, porque hoje eu entendo diferente a palavra de Deus, completamente oposta àquilo que eles pregam lá, e eu estou muito feliz dessa forma, entendeu? Tem muitas pessoas que me criticam, tem parente meu que se levanta contra mim, mas graças a Deus eu confio no Senhor. É como diz a palavra, né? Nós temos que confiar no Senhor como eu li ali na palavra, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, o socorro vem de Deus, né? E os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, como não se abala. Se abala de quê? Abalar nas coisas terrenas, nas coisas carnais. Então não temos que temer homem, temer mulher, temer ninguém. Deus é conosco. Deus é com todos nós, não somente com Israel, mas comigo, com você. Então nós que seguimos o Evangelho Eterno hoje, que está lá em Apocalipse 21:3, que Deus é conosco, reinando conosco, então nós temos que estar com essa fé, entendeu? Quantas pessoas hoje estão com uma vida desgraçada, amaldiçoada por aí, porque despreza a Deus e se acha melhor do que todo mundo. Quer pisar as pessoas, faz coisas erradas e acha que as pessoas têm que engolir aquilo. Eu não baixo a cabeça para ninguém, seja quem for, pode falar o que quiser. Eu estou confiando no meu Deus, entendeu? Então esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus maravilhoso. E jamais eu preciso estar dentro de uma congregação para servir a Deus. Porque dentro de congregação você está servindo um homem, não a Deus. Porque Deus, ele responde nós em qualquer lugar. Estando na sua casa, no seu lar, onde você estiver no trabalho, Deus está lá te respondendo. Precisa você estar fazendo campanha, estar dentro de uma congregação para dizer que você é um crente, bater no peito, se achar que é um melhor do que o outro. Não, eu não acho que é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, sou igual. Deus vê o homem igual um com o outro. Deus não tem separação. Deus não faz divisão com os filhos dele. E eu creio que todos nós somos filhos do Pai, no Espírito. Nós estamos juntos no Espírito. Então é isso, meu amado, meu irmão, minha irmã.
Você que está do outro lado aí, seja qual for a dominação que estiver, olha, fica não, sai daí. Busca Deus no entendimento, vai clamando ao Senhor, Deus vai te dando coisas maravilhosas, você viver uma vida em paz, tá bom? Fica na paz, que Deus continue abençoando esse sabadão aí, tá bom? Boa noite.